Olá pessoal, como é que vocês estão? Muito bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao vídeo. Hoje aqui o meu vídeo vai ser sobre. Eu vou fazer algumas teorias sobre o porquê que o Doutor Destino tem o mesmo rosto do Homem de Ferro, em que, pelos vistos, ambos vão ser interpretados pelo mesmo ator, que é o Robert Downey Jr., e que é uma coincidência enorme, né? Porque foi o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro que começou o MCU, ou seja, o universo cinematográfico da Marvel nos cinemas, e agora vai interpretar o Doutor Destino, em que vai ser o vilão e que vai encerrar o MCU. Encerrar mais ou menos. Porque, para quem não sabe, o universo da Marvel nos cinemas depois vai sofrer um soft reboot. O que é um soft reboot? Soft reboot é basicamente vocês aproveitam algumas coisas, vocês aproveitam várias coisas daquilo que já foram usados, como por exemplo vários personagens, eventos que já aconteceram na Marvel, etc. Pronto, mas só que como vai sofrer algumas mudanças, tipo alguns personagens vão ter alguns novos atores, como talvez o Homem de Ferro, ou talvez o Capitão América, talvez tenham novos atores, ou o Wolverine, o Homem-Aranha, não sabemos, mas nós já sabemos que vários. Pronto, isso vai acontecer depois de Guerras Secretas, mas pronto. Voltando aqui ao vídeo, porquê que o Doutor Destino ele tem a mesma cara, tem o mesmo rosto que o Homem de Ferro? Então pronto, eu tenho aqui algumas teorias. Então, a primeira, e acho que talvez seja a mais óbvia, é que o Robert Downey Jr., naquele universo, que é o mesmo universo onde se passa do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, talvez eu nasci lá e talvez eu não tenha o nome de Tony Stark, que é o Homem de Ferro, mas sim de Victor Von Doom. Que é esse o nome do Doutor Destino. Pronto, essa talvez seja a mais louca. Talvez seja a mais lógica. É uma variante do Homem de Ferro. Só que é uma variante do mal, basicamente. E nós, para quem não sabe, o Homem de Ferro, basicamente no início, tinha assim já alguns problemas. Pronto, ele era demasiado ambicioso, foi por isso que ele criou o Ultron, para tentar proteger o mundo. Pronto, e talvez o Doutor Destino talvez tenha uma ideia semelhante, mas desta vez seja proteger o multiverso, destruindo o multiverso para o salvar. Pronto, essa é a mais óbvia. Mas agora, a segunda que eu tenho aqui é nas bandas desenhadas, um dos vários poderes do Doutor Destino é conseguir trocar de corpo. Pronto, e o que é que talvez eu possa ter feito? Eu talvez tenha raptado a versão do Homem de Ferro, talvez seja uma pessoa normal, ou talvez seja o Homem de Ferro, talvez do Quarteto Fantástico, ou talvez uma pessoa normal, e tenha tipo usado a sua cara para depois ir para o universo para talvez ir para o universo da Marvel, que é o 6 um 6 é um tal os Vingadores, os Thunderbolts, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, tudo, onde está tudo. Pronto, então talvez eu tenha usado essa máscara para conseguir conquistar a confiança dos heróis lá naquele universo. Talvez agora, porque é que eu vou fazer isso? Não sei. Eu tenho uma teoria que talvez seja para conseguir talvez capturar o Sentinela, porque para quem não sabe, o Sentinela é um personagem extremamente poderoso. O Sentinela, o Franklin Richards, basicamente são os mais poderosos dali. Pronto, talvez tenha. Eu já tenho o Franklin Richards, isso nós já sabemos. Talvez eu precise agora do Sentinela para conseguir recriar e destruir um multiverso, talvez à sua maneira, nós não sabemos. Ou então, o que eu posso ter feito, eu posso ter ido secretamente durante os eventos do Quarteto Fantástico, pode ter ido lá secretamente, talvez desenterrar o corpo do Homem de Ferro, reconstruir um novo rosto dele, pronto, e talvez a nova seja para, como eu disse, para ganhar confiança. Pronto. Mas nós não sabemos. E talvez eu tenha uma teoria que talvez no final de Guerras Secretas nós talvez no final, quando o Doutor Destino já tiver sido derrotado, nós talvez vejamos a verdadeira cara dele. Talvez seja interpretado por um ator diferente, nós não sabemos. Eu acho que basicamente quem já viu o primeiro filme dos Monstros Fantásticos e onde encontrá-los, que é do mesmo universo do Harry Potter, onde o Grindelwald, que é o mágico muito poderoso de cabelo branco, ele passou-se por um feiticeiro por um feiticeiro lá no primeiro filme, pronto, e só no final, quando ele foi derrotado, é que nós vimos verdadeiramente o rosto dele, não era o Colin Farrell, que é um excelente ator, mas sim era o Johnny Depp.
em que afinal ele é que se passou por um feitiço, sei lá, que eu já não me lembro o nome, mas depois pronto, nós depois vamos esquecer o verdadeiro rosto, pronto, mas nós não sabemos isso. Pronto, mas essa é a minha teoria, pronto. Pronto, eu gosto mais que seja a segunda e não que seja o Doutor Destino e não seja o Robert Downey Jr. Como o Doutor Destino verdadeiro, porque para mim e para muitos vai ser sempre o Homem de Ferro, pronto, mas nós não sabemos. De qualquer das formas, eu estou muito empolgado para o próximo filme dos Vingadores. Eu acho que tem tudo para superar a Guerra Infinita e Endgame. Pronto, mas vamos ver, eu estou muito ansioso e estou ainda mais ansioso o que é que vem depois disso, que agora basicamente depois do pequeno reboot, nós vamos ter o Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Defensores, muitos mais heróis, tudo num só universo, que é exatamente como é nas bandas de Nhanda. Nós vamos poder ver isso tudo, os heróis sempre a interagem dentro de si, a cumprimentar-se uns sempre aos outros. Pronto, eu estou muito ansioso para o futuro do MCU, da Marvel nos cinemas. Pronto, estas são as minhas teorias. Digam o que é que vocês acharam, se concordam, se gostaram, se não gostaram, se concordam ou não concordam. Digam nos comentários, ativem o sino. Pronto, e qualquer coisa eu trago aqui, tá aqui algo mais para vocês, ok? Então vá, fica bem, até ao próximo vídeo.